Bora lá, vamos fazer mais um vídeo sempre falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Hoje é sábado, dia 14 de dezembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 21 do terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Perfeito? E como disse, vamos fazer a leitura do capítulo 21, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma mensagem de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para a vida de mais e mais pessoas. Então se inscreva no nosso canal, não paga nada, é de graça para você e é de muita valia para nós. Mas se inscrever for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu gostei. Agindo assim, você vai estar nos ajudando também. Então vamos fazer a leitura do capítulo 21. E para isso vamos aqui utilizar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abri-lo aqui no 11º livro, só lembrando que a Bíblia, ela contém, nossa versão aqui no caso, ela contém 66 livros, né? 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. E chegamos no livro 11, no capítulo 21 do livro 11, mas se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria, para deixar a sua vida mais suave e o seu caminho mais iluminado, então eu recomendo que você assista aí a nossa playlist chamada Três Reis, e lá você vai encontrar os vídeos com todos os capítulos anteriores, com a leitura de todos os capítulos anteriores, né? Do 1 até o 20, né? Nós já fizemos a leitura e também já comentamos do capítulo 1 até o capítulo 20. E atualmente estamos contando a história ali do rei Acabe, né? O rei Acabe, que como todos os reis de Israel, cometeram iniquidade, fizeram o que era ruim aos olhos de Deus, blasfemaram, pecaram, fizeram maldades, roubaram, mataram, destruíram, ou seja, tudo que era ruim aos olhos de Deus eles fizeram. E no caso também Acabe vai sofrer as consequências pelos seus atos, né? Pois não existe pecado sem correção. Todo pecado é perdoado? Sim. O pecado é perdoado? Com certeza, né? Como diz, perdoai 70 vezes 7, né? Mas você vai, sempre que você pecar, você vai sofrer as consequências, você vai ter a correção do seu pecado, né? Pois o universo, ele precisa, né, se harmonizar, e para ele se harmonizar, você tem que pagar pelo aquilo de ruim que você fez. Isso é uma lei universal, perfeito? Então, como já disse também, esse livro aqui, o livro de Reis, ele trata de 3 tópicos principais, né? O primeiro tópico, ele fala sobre a morte ali do rei Davi, aquele que é considerado o rei mais importante para o povo de Israel, foi o rei mais importante ali para o povo de Israel, o rei Davi. O segundo fala da ascensão do rei Salomão ao trono de Israel, né, o que deixou o rei Davi muito orgulhoso, né, e muito alegre, muito contente por ver ali o seu filho, né, ele ser consagrado rei em Israel. E Salomão, ele governou Israel por 40 anos com muita sabedoria, e aquele foi a época, foi o momento de maior evolução do povo de Israel, e o povo de Israel prosperou muito e enriqueceu bastante ali com a sabedoria do rei Salomão, e ele provou que poderia existir um reino sem guerra, sem batalha e sem matanças, né? Então ele reinou em paz durante 40 anos. E depois fala o terceiro tópico desse livro, fala exatamente da divisão do reino de Israel em 2 reinos, o
reino do sul, chamado de reino de Judá, e deu a origem ao povo judeu, e o reino do norte, chamado de povo de Israel propriamente dito, formado por 10 tribos remanescentes ali dos filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. Então é disso que fala basicamente o terceiro livro de Reis. Então agora estamos, como já disse, fazendo a leitura da história do rei Acabe. E no capítulo anterior, né, o capítulo 20, termina assim, né? Foi feita uma profecia por um profeta ali de Deus, dizendo que devido ao pecado de Acabe, por ele ter deixado o rei da Síria, né, Deus colocou o rei da Síria nas mãos ali de Acabe, e por 2 vezes, e Acabe não quis eliminar, não quis matar o rei da Síria, né? Então termina assim, né? E logo que e diz assim no capítulo, no versículo 21, e ele lhe disse, assim diz o Senhor, né, a profecia que foi feita ali pelo profeta, porque deixaste escapar da tua mão o homem ao qual indiquei para a total destruição. Então é isso que o profeta diz ali para o rei Acabe, né? Porque deixaste escapar da tua mão um homem ao qual indiquei para a total destruição, por isso tua vida irá pela vida dele. Então a vida do rei Acabe irá pela vida do rei da Síria, já que ele deixou o rei da Síria viver. A tua vida irá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. Então isso deixou o rei Acabe, né? O rei deixou o rei Acabe muito aborrecido, né? E ele retornou para a sua casa em Samaria. Então termina o capítulo anterior assim, ou seja, a vida do rei Acabe será tomada pela vida do rei da Síria, né? E o povo de Israel será tomado pelo povo, no lugar do povo da Síria. Então, no versículo 1 do capítulo 21 começa assim: E sucedeu depois destas coisas que Nabote tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei da Samaria. Então, Nabote tinha uma grande vinha ali junto às terras ali do rei Acabe, o rei de Israel. E Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa, e eu te darei. Então ali Acabe ele quis comprar, né? Ele não quis tomar, ele não queria tomar a vinha de Nabote, ele quis comprar. Então Acabe queria comprar, né? E iria lhe dar uma vinha melhor, né? Em outro local. E se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro, ou seja, ouro e prata. Então Acabe tentou comprar a vinha ali de Nabote, né? E se ele quisesse, ele iria dar uma vinha melhor e maior em outro local, ou então pagaria para ele em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: O Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. Então, como aquela vinha era uma herança dos seus pais, algo que tinha sido criado ali pelos seus pais, então Nabote não quis vender, pois era uma herança, era um negócio de família, era uma vinha de família. Então ele não quis vender ali para o rei aquela sua vinha. E Acabe chegou à sua casa revoltado e aborrecido por causa da palavra que Nabote lhe havia falado, porquanto ele tinha dito: Não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama e virou a sua face e não quis comer pão. Então Acabe, quando recebeu ali de Nabote aquela resposta que Nabote não fazia negócio, não dava, não alugava e nem vendia aquela vinha, então Acabe ficou muito aborrecido, né? Então ele chegou na sua casa, se deitou e não quis comer nem pão. Todavia, Jezabel, a sua esposa, então Jezabel, que era uma mulher maligna, né? Era uma mulher pecaminosa, uma mulher que proclamava o mal e fazia o mal, ela que era quem aconselhava a Acabe, ela que estava por trás de todas as atitudes ali de Acabe. Então Jezabel, a sua esposa, veio até ele e ele disse: Por que o teu espírito está tão triste, a ponto de não comeres mais pão algum? Então ela perguntou ali por que Acabe estava triste ao ponto de não querer nem comer. E ele lhe disse: Porque eu falei com Nabote e disse a ele: Dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou ainda se te aprover
eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu, não te darei a minha vinha. Então Acabe, ele disse ali, ele falou para Jezabel o porquê que ele estava, né, tão triste. É porque ele quis comprar a vinha de Nabote e Nabote não quis vender para ele de maneira alguma. Versículo 7. E Jezabel, a sua esposa, disse a ele, tu governas agora o reino de Israel? Então Jezabel perguntou ali para ele, é tu que governa o reino de Israel? É você mesmo? Tem certeza que é tu? Levanta-te e come pão e deixa o teu coração ficar contente. Eu te darei a vinha de Nabote. Então ela disse ali, levanta, coma pão, né? Deixa o teu coração ficar contente. Eu mesmo vou arrumar um jeito de te dar a vinha de Nabote. Assim ele escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o selo dele, e enviou as cartas para os anciãos e para os nobres que estavam na cidade, habitando com Nabote. Então ele escreveu cartas ali em nome de Acabe, né? Colocou o selo dele e enviou para os anciãos ali que moravam ali próximos de Nabote. E ela escreveu nas cartas, dizendo, proclamai um jejum, e ponde Nabote no alto no meio do povo. Então ela escreveu na carta dizendo que era para aqueles nobres, aqueles anciãos, proclamar um jejum e colocar Nabote no meio ali daquele povo. E pondo dois homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunho contra ele, dizendo, tu blasfemaste contra Deus e contra o rei, e depois carregai-o para fora e o apedrejai-o para que morra. Então ela escreveu ali na carta e mandou que colocassem dois homens ali, dois homens de Belial, ou seja, dois homens da mentira, da iniquidade, da falsidade, para testemunharem contra Nabote, dizendo que ele havia blasfemado contra Deus e contra o rei. E os homens da sua cidade, a saber, os anciãos e os nobres que eram habitantes da cidade, fizeram segundo Jezabel lhe mandou, e segundo estava escrito nas cartas que ela lhes havia enviado. Então aqueles homens, os anciãos e os nobres, fizeram segundo o que Jezabel mandava, né? Ou seja, todas as coisas que estavam escritas ali nas cartas que ela enviou. E proclamaram um jejum e puseram Nabote no alto, no meio do povo. Então proclamaram ali um jejum e colocaram Nabote ali no meio do povo. E ali chegaram dois homens, filhos de Belial, e se assentaram diante dele. E os homens de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Eles então carregaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. A lei, então, o que dizia a lei de antigamente era o seguinte, quando dois ou mais testemunhas testemunharem contra um criminoso, né? E esse testemunho é válido como verdade. E aquela pessoa, ou seja, aquele criminoso, aquele que, por exemplo, aqui no caso de Nabote, havia blasfemado, né? Nabote nunca blasfemou contra ninguém, né? Contra Deus, nem muito menos contra o rei. Mas então, se houvesse dois ou mais testemunhas que comprovassem aquela versão, então aquela pessoa deveria ser apedrejada até a morte, ou seja, a sentença daquela pessoa era morte por apedrejamento. Então foi exatamente aquilo que aconteceu. Levantaram dois falsos testemunhos, ou seja, dois filhos de Belial. Por que falam que é filho de Belial? Que Belial é o filho da mentira, da iniquidade, da falsidade, né? Aquela pessoa que levanta falso testemunho, né, contra o outro sem haver verdade. Então por isso que eles são chamados aqui de filhos de Belial. Então o testemunho dessas duas pessoas foi um testemunho válido. Então aquele povo carregou ali Nabote para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então era assim. Era assim a lei de antigamente, era assim que era o procedimento. Este era o procedimento de antigamente. Versículo 14. Então eles mandaram dizer a Jezabel, Nabote está apedrejado e está morto. Então aqueles nobres, aqueles anciãos escreveram para Jezabel dizendo que Nabote foi apedrejado e morto. E sucedeu quando Jezabel ouviu que Nabote fora apedrejado e estava morto, que Jezabel disse a Acabe, levanta-te, toma posse da vinha de Nabote.
a qual ele se recusou a te dar em troca de dinheiro, porque Nabote não está vivo, mas morto. Então Jezabel, quando recebeu aquela notícia, mandou então a Acabe se levantar e tomar posse ali da vinha de Nabote, pois aquele homem que havia se recusado a vender a vinha para Acabe, agora estava morto e não estava mais vivo. E sucedeu quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, que Acabe se levantou para descer até a vinha de Nabote e para dela tomar posse. Então Acabe, quando recebeu a notícia, então ele resolveu descer, levantou e desceu para tomar posse da vinha de Nabote. E a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levanta-te, desce para te encontrar com Acabe, o rei de Israel, o qual está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse. Então Deus mandou, a palavra de Deus foi até Elias dizendo, né? Levanta-te, vai se encontrar com Acabe, pois ele vai tomar posse ali da vinha de Nabote, né? E tu lhe falarás dizendo, assim diz o Senhor, versículo 19, e tu lhe falarás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e também tomaste posse, e tu falarás a ele dizendo, assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. Então Deus mandou Elias ir até Nabote e dar um recado para ele, né? E assim Elias perguntou para Nabote, né? Elias perguntou para Acabe, mataste Nabote, né? E também vai tomar posse, além de matar, vai tomar posse da vinha dele, né? Assim diz o Senhor, né? No lugar onde os cães lamberam o sangue, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também vão lamber o seu sangue, né? E Acabe disse a Elias, encontraste-me, ó inimigo? E ele respondeu, eu te encontrei, porque tu te vendeste para executar o mal à vista do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e retirarei a tua posteridade e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede e aquele que está escravo e livre e aquele que está escravo e livre em Israel. Então Elias proclamou ali contra Acabe, né? É, que ele havia se vendido, né? Que ele havia se vendido para fazer o mal, né? Para executar o mal à vista do Senhor, né? E que também o mal vai recair sobre Acabe, né? Que toda a posteridade, ou seja, todos os filhos de Acabe serão eliminados, né? Serão eliminados ali da posteridade, né? Ou seja, ele não terá herdeiros, né? Todos seus filhos serão mortos, né? E, e todo escravo, né, todo aquele que mija na parede será morto ali da casa de Acabe, como Deus fez ali com a casa de Jeroboão e também com a casa de Baasa. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, como a casa de Baasa, o filho de Aias, pela provocação com a qual tu tens me provocado a ira e feito Israel pecar. Então, o que Elias está dizendo aqui é que Deus proclama que todos os herdeiros, toda a posteridade de Acabe será eliminada, como foi feito com a casa de Jeroboão e também com a casa de Baasa, né? Pois Acabe também tem provocado a ira do Senhor, tem se levantado contra Deus e tem provocado a ira do Senhor. E Jezabel também falou, e de Jezabel, né? Ou seja, Elias também falou de Jezabel. E de Jezabel também falou o Senhor, dizendo, os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezreel. Então os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves também morrerão, os comerão. Então aquele que morrer da casa de Acabe, né? Aquele que morrer na cidade, os cães vão comer. E aqueles que morrer no campo, as aves do céu vão comê-lo. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor.
a quem Jezabel, a sua esposa, o incitava. Então, era Jezabel que estava por trás de todas as maldades. Ela que incitava, no caso, Acabe a cometer as maldades, né, contra o Senhor. Pois foi ela, né, que mandou matar todos os profetas de Deus, né, e colocou nos seus lugares, né, os profetas de Baal. Foi exatamente Jezabel que proclamou essa lei para matar, exterminar, para eliminar todos os profetas do Deus de Israel. Ele agiu muito abominavelmente ao seguir ídolos, segundo todas as coisas que fizeram aos amorreus, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Então foi ele, né, que abominavelmente mandou o povo de Israel seguir ídolos, né? Todos os reis de Israel, eles faziam isso, com exceção do rei Davi, né? Todos os outros fizeram isso, até mesmo o rei Salomão, pois como ele teve muitas esposas, né, então ele acabou seguindo os rituais daquelas mulheres, né? Todas as imagens, todas as estátuas dos outros deuses, né? Ele acabou fazendo isso também, acabou seguindo esse caminho também. Então todos os reis de Israel, eles fizeram imagens, fizeram estátuas, né, e adoraram outros reis, né, vários e vários reis, outros deuses, né, vários e vários deuses. Versículo 27. E sucedeu quando Acabe ouviu aquelas palavras que ele rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre a sua carne, e jejuou e se deitou em panos de saco e seguiu brandamente. Então Acabe, ele era um homem fraco, na verdade, ele era um homem muito fraco, então qualquer coisa o abalava, né? Qualquer coisa o deixava para baixo. Então ele, na verdade, ele era incitado, né? Ele era conduzido por Jezabel. Era Jezabel que proclamava todas as coisas ruins e fazia todas as coisas ruins aos olhos de Deus, né? Ele era como se fosse manipulado e orquestrado ali por ela. Ele era só um boneco ali, um boneco que fazia todas as coisas más que aquela mulher queria. E a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Vês tu como Acabe se humilha diante de mim? Como ele se humilha diante de mim, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei o mal sobre a sua casa. Então Deus, né, ele fala ali para Elias, né, que vês tu como que Acabe se humilha, como Acabe ficou humilhado ali diante das palavras de Deus, né? Então, Deus proclama que não vai fazer o mal contra ele nos seus dias, mas sim nos dias dos seus filhos, né? Toda a casa de Acabe será também destruída, né? Então, diz assim, não trarei o mal nos dias dele, né? Nos dias de Acabe, mas nos dias dos seus filhos trarei o mal sobre a sua casa. Então este foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, da nossa leitura de hoje, né? Fizemos a leitura também, comentamos o capítulo 21 do terceiro livro de Reis. Então amanhã vamos continuar, né? Fazer a leitura do capítulo 22 e vamos ver como é que termina então aqui essa história, a história do rei Acabe, né? Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 21 do terceiro livro de Reis, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Em tudo nós aprendemos e somente os todos já sabem de tudo. Então, para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. É de graça para você e tem muito valor para nós. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!